Oi pessoal de casa, hoje a nossa aula é sobre crase, um assunto clássico de prova de concurso, certamente vai aparecer na nossa prova, então é legal da gente tomar cuidado para ver o que funciona, como é que é esse esquema, o que tem a ver essa paradinha de crase aí. Vem comigo então. Pensando nesse assunto, montei um esquema lógico aqui para a gente começar a pensar o que é esse bicho estranho. Crase, a gente estudou a vida inteira e pensa que crase é sempre a preposição a mais o artigo a, beleza? Pode ser, mas existem várias outras formas da gente ter crase e é isso que eu quero te mostrar nessa primeira tela. Porque quando eu penso que eles foram à praia no final de semana, ô alegria, olha só, quem vai a, beleza. Esse verbo pediu uma preposição a e a palavra praia é uma palavra feminina que aceita o artigo. Logo, preposição a mais artigo a, crase, clássica crase, preposição mais artigo. Só que existem outras possibilidades, como o segundo caso. A aluna a qual me refiro. Olha só, quem se refere a. Existe uma preposição aqui. E eu tenho o pronome relativo a qual. Este a qual, ele tem este a dado como um artigo. Então note que eu pego esse me refiro, que é uma preposição, mando esse me refiro a e ele vai cair exatamente em cima daquele pronome relativo a qual, que tem o artigo a, então a gente fecha a relação de crase aqui, por isso a preposição a se juntou com o pronome relativo, não mais só com o artigo como foi o nosso primeiro caso. Existem outras possibilidades, como esse aqui. Minha blusa é semelhante à blusa de Maria. Note que se é semelhante a algo. Ele pediu uma preposição. E a palavra a também pode ser um pronome demonstrativo, quando ele for igual àquela. Então, se este a for igual àquela, ele vai ser uma possibilidade de crase, como já existe a preposição crase ali, era isso. E existe também a crase com os pronomes demonstrativos, aquele, aquela e aquilo. Todos pedindo com uma preposição a mais um pronome demonstrativo. Moral da história. O que é obrigatório na relação de crase sempre é a preposição. Te dá conta que sempre aparece a preposição. Agora, o que vai variar é quem vai se ligar a essa preposição. Pode ser artigo, pode ser o pronome relativo a qual e podem ser os pronomes demonstrativos. É isso que a gente vai estudar nessa videoaula, fica ligado. E claro que o que nos interessa, já de cara, é exatamente quando que vai essa crase. Quando é que eu vou ter crase? A primeira relação é a mais importante. Ela vai justificar todo o resto que a gente vai ver no decorrer da nossa aula. Ela diz o seguinte: substitua a palavra feminina por uma outra masculina correlata. Para aí, o que é correlato? É assim, ó. Se eu trocar um pronome, eu tenho que botar um outro pronome. Se eu colocar um substantivo, eu tenho que colocar um outro substantivo. Eu não posso trocar, para confirmar a crase, um substantivo por um pronome. Eu tenho que manter pelo menos a mesma classe de palavra e se eu conseguir manter o sentido, melhor ainda. Mas a classe de palavra é fundamental a gente manter, senão vai dar errado. Ele diz, substitua o feminino por um masculino. Em surgindo a combinação ao, haverá crase. Então isso aqui é assim, ó. Tá na dúvida se vai crase ou não. Então eu pego. Eles foram à praia. O que eu poderia trocar praia por uma outra palavra? Litoral. Vamos pegar litoral. Então se eu colocar litoral. E aí eu vou dizer que eles foram o litoral, eles foram a litoral ou eles foram ao litoral. Ao litoral. Então, neste caso, ocorreu exatamente o que está sendo sugerido. Na dúvida se vai crase ou não, troca por ao, que ele confirma. Que é a famosa regra do cachorrinho. Se latir, tem crase. Não entendi. Eles foram à praia. Eles foram litoral. Latiu, tem crase. Claro, não tem nada a ver, é horrível, mas funciona. Na hora da prova, valendo uma vaga no concurso, a gente até morde o fiscal. Não dá nada, fica à vontade para latir no meio da tua prova. Certo? Agora vamos ver se a outra vai crase. Olha só. O menino não obedeceu à professora.
Qual seria a palavra correlata de professora? Ó, professor é um substantivo feminino. Se eu colocasse professor, eu vou dizer que o menino não obedeceu a professor, o professor ou ao professor. Opa, latiu, né? Porque quem obedece, obedece a. Esse verbo solicita uma preposição. E a palavra professora aceita o artigo a na frente. Tanto é que se fosse professor, o menino não obedeceu ao professor. Latiu, confirmando a nossa relação de crase, então, na professora. Claro que no professor, no litoral, eu não vou conseguir ter crase. Por quê? Porque a preposição que a gente usa é a preposição a, igual a da crase, mas o artigo é diferente. O artigo do masculino é o e para ter crase tem que ser a. Agora olha só. Sou indiferente às críticas. Vou trocar críticas por elogios. Elogios. Então, eu vou dizer que sou indiferente o elogios, a elogios ou aos elogios? Aos elogios. Por isso que confirma a relação de crase. Quando eu disse que o ideal é a gente manter a mesma classe de palavra, é exatamente para não acontecer esse tipo de erro aqui, ó. Vamos dar uma pensada aqui. Vamos apagar essa barra. E aí eu vou dizer assim, sou indiferente às críticas. Beleza. E se eu falar que sou indiferente a ela? Vai crase nessa relação? Sou indiferente a ela? Note que se eu trocar esse ela por ele, eu vou dizer que sou indiferente a ele. E aí não latiu, ó. Então não vai ter crase no ela. Só vai ter crase quando ele latir. Se não latir, não tem crase. Moral da história, essa é a regra mais importante de crase. Essa regra vai nos garantir pelo menos 70% das questões de concurso que trabalham com crase. Basta fazer a troca pelo masculino e tem que latir. Legal? Bora para a próxima então. Segunda regra que a gente vai ver. Diz assim. Substitua os demonstrativos. Olha só que legal. Esses demonstrativos, o aquele nós vamos trocar por a este. Quando for o aquela, nós vamos trocar por a esta. E quando for o aquilo, nós temos que trocar por a isto. O que eu estou te mostrando é exatamente que sempre surge a preposição no esta, no este e no isto. Mas este, esta e isto não levam a crase. Quem leva a crase é só o aquele, o aquela e o aquilo. Então vamos entender isso. Olha só. Ele fez referência àquele aluno. E aqui algumas pessoas poderiam pensar, ô Zambelli, mas ali é uma palavra masculina. Eu consigo ter crase de palavra masculina? De maneira geral, não. De maneira geral, não rola crase. Mas quando é o pronome demonstrativo, eu consigo ter essa relação de crase. Então, ele fez referência a este aluno, eu vou trocar por este aluno, ou fez referência a este aluno? Ó, o que eu digo é a este aluno, o que confirma então a relação de crase que eu vou ter. Claro que isso é muito determinado pela relação do verbo, né? O verbo se pede ou não. Porque se eu colocasse, por exemplo, assim, ó. Comprei aquela camisa. Olha só. Então eu digo, comprei esta camisa ou comprei a esta camisa? O que eu digo nestes casos? Que eu comprei esta ou que eu comprei a esta? Claro, eu digo esta. Então, se eu digo esta, não vai ter crase no aquela. Só existe crase se eu conseguir trocar por a este, a esta e a isto. Legal? Agora olha só um exemplo com cada um para ver se a gente enxerga isso melhor. Refiro-me àquele rapaz. Então, refiro-me este rapaz ou a este rapaz? A este. Então, se eu pude trocar por a este, é a comprovação de que existe crase no aquele. Quando eu digo, dei flores àquela moça, te liga aqui, ó, olha aqui. Quem dá as flores a alguém. Então, eu dei flores esta moça ou dei flores a esta moça? A esta.
E aí, se eu dei flores a esta, tem crase naquela. Na de baixo, refiro-me àquilo que me contastes. Olha só, quem se refere a. Então, refiro-me a isto que me contastes. Ou seja, eu tenho, se eu conseguir fazer a troca por a este, a esta e a isto, eu consigo ter crase nos pronomes demonstrativos. Tanto a regra 1 quanto a regra 2 são regras fundamentais para a gente ir para a prova. Cada vez que as provas cobram aquelas questões de lacunas, geralmente aparece uma questão usando os demonstrativos este, esta e isto. E as pessoas às vezes não lembram que existe crase dessa forma também, crase junto com os pronomes demonstrativos. Legal? Regra 2, então, uma regra bem importante para a gente que vai fazer concurso. Mas nada é mais importante do que essa regra. A regra das locuções. Prepositivas, conjuntivas, adverbiais. Aí alguém vai dizer, ah, Zambelli, é muito nome, eu não vou conseguir decorar nunca essa imundice. Não precisa. O que precisa é saber se vai crase ou não. É isso que a gente está preocupado. Se vai ter crase ou se não vai ter crase. Se é uma locução prepositiva, locução adverbial, locução conjuntiva, já era. Isso não vai aparecer em prova alguma. O que tem que saber é pensar a crase. E aí, olha só, ele diz que nesse tipo de palavras vai ser gerado uma crase. Por quê? Porque a gente tem o substantivo, ó o detalhe, tudo isso para palavras femininas. Femininas, não vale para o masculino, tá? Só para as palavras femininas. Ele diz o seguinte, que se eu tenho um nome de uma palavra feminina e eu quero dar um novo significado para esse nome, eu vou colocar a crase para evitar que as pessoas possam confundir. Eu não entendi. Assim, ó. Pagamos à vista sem crase e pagamos à vista com crase. O que difere uma da outra? Bom, eu posso pagar à vista, né? O que seria pagar à vista sem a crase? Pagar a paisagem de um apartamento. Hoje em dia, quem tem uma visão um pouco maior paga por ela. Então eu posso pagar à vista, que é a paisagem. Né? Ah, mas não poderia ser o olho? Até pode, mas é meio difícil, né? Ah, o senhor vai pagar à vista assim? Traga o olho para a pessoa. Não, né? É muito difícil de acontecer isso. Não sei no futuro. Mas num primeiro momento, não. O nome disso é a paisagem. Ah, Zambelli, mas eu passei no concurso. Eu tô rico, Zambelli. Então eu tenho dinheiro. E se eu tenho dinheiro, eu vou pagar à vista. Opa! Então é o modo como se vai pagar. E sempre que for o modo, que for o tempo, que for, enfim, a outra relação que não a do substantivo, eu coloco a crase para evitar a ambiguidade. Então note que se for o dinheiro, eu pago de que maneira? Com crase. Mas, se for pela paisagem, vamos imaginar um pôr do sol bem bonito que existe no teu apartamento e você quer pagar por isso, porque tem preço isso, né? Aí é sem a crase. Agora, o que não dá é alguém me perguntar assim, ó, tá, entendi, Zambelli, mas eu sou professor, eu sou mendigo, qualquer coisa que se equivalha. E aí tu vai dizer, ah, mas eu não tenho esse dinheiro, eu quero pagar a prazo. Beleza, vamos pagar a prazo então. Se for o a prazo, olha como é que vai acontecer. Pagamos a prazo ou pagamos a prazo com crase? Qual é o ideal agora? Te dá conta que quando for o a prazo, eu não tenho dúvida de que é o modo. Por quê? Porque o substantivo é o prazo. O prazo está encerrado. Eu sei que é o substantivo. Mas, quando eu digo que vamos pagar a prazo, é o modo. Não gera ambiguidade, porque o substantivo é o e o modo é a. Não tem dúvida. Então, não tem como ter crase nessa relação. Aí volta aquela ideia de que não existe crase antes de palavra masculina. Então, eu só gero a crase aqui para evitar a ambiguidade nas palavras femininas. Porque nas masculinas, quando for a, é o modo. E quando for o, é o nome do treco. Legal? Assim mais ou menos? A gente já volta a falar sobre isso. Mas olha só, tranquei a chave. Putz, e agora? Qual destas é o azarado? Quem é que deve chamar o chaveiro para abrir a porta?
O cara que trancou a chave ou que trancou a chave com crase? Qual é a diferença de trancar sem crase e com crase? A diferença se faz assim. Sem a crase é o que eu tranquei. Então eu deixei a chave no lugar, bati a porta e pensei, putz, tranquei a chave. Ou seja, a chave está presa. Então aqui é o que está trancado. Aqui é o que está trancado. Agora, com a crase, é o modo como está trancado. Então ela foi chaveada, ela está trancada. Ou seja, eu fiz com a chave. Aqui, com crase, é para diferenciar do objeto. Aqui é o objeto. Aqui é a chave propriamente dita. Aqui eu deixei a chave na sala e, putz, está trancada, meu Deus do céu. Ou seja, ela está presa. E o outro foi a forma como eu prendi. Com crase é o modo. Agora, olha só. Estudaremos a sombra. Qual é o teu sonho? Qual é o teu sonho? Tu quer estudar a sombra sem crase ou a sombra com crase? Bom, se eu fosse vocês, ia querer com crase. Por quê? Porque com crase é o modo como eu vou estudar. Então eu vou pegar um açaí, vou sentar embaixo de uma árvore, vou ligar o computador, vou fazer uns exercícios, vou ouvir os passarinhos. Uhul, só alegria. Agora, se eu for estudar a sombra sem crase, bom, aí vai ser um saco, né? Porque tu vai ter que medir a sombra, tu vai ver qual é a temperatura da sombra, tu vai ver qual é o que ela gera no ambiente, sei lá. Aí os loucos que ficam estudando a sombra como um objeto de estudo. Essa é a diferença. Essa é a diferença. Sem a crase é a coisa. Sem a crase é o substantivo. Com a crase é a relação de modo, é a relação de lugar. Por exemplo, certa vez caiu em um concurso a palavra direita e esquerda. E aí era assim, ó. Direita e esquerda. Direita, esquerda. E aí a questão pedia, preencha as lacunas com crase ou sem crase. E aí a questão era, quando que nasceu no país o termo esquerda e direita como identificação política? Ah, eu sou de esquerda, eu sou de direita. Quando que nasceu isso no Brasil? E aí a história dizia assim, ó, a esquerda e a direita surgiram no Brasil quando... E depois, quando a esquerda do juiz sentaram os trabalhadores. E quando a direita do juiz sentaram os donos da terra. Vem comigo. A direita e a esquerda são os substantivos. É o nome do movimento político, da ideologia política, enfim. A esquerda e a direita como substantivos. Isso não tem a crase. Mas, quando eu digo que a direita do juiz sentaram os donos da terra e a esquerda do juiz sentaram os trabalhadores, é o lugar onde eles sentaram. Então, quando for o nome do negócio, não tem a crase. Mas, quando for a relação diferente de lugar, de modo, de tempo, enfim, uma outra circunstância, a gente coloca a crase para evitar a ambiguidade. Certo? Essa é a regra mais diferente que a gente tem de crase. Por quê? Porque ela é a regra que depende de sentido. Essa regra, vamos anotar aí, ela usa o valor semântico. Oi, o que é isso? Nem sei. Valor de sentido. O valor semântico é o significado. Não me interessa quem pede a preposição, não interessa nada. Não interessa o que tu quer dizer. Eu quero dizer o nome ou eu quero dizer uma outra relação. Se for a outra relação, crase. Se não for, não crase. Fica atento, é a única regra diferente de todas as outras. Todas as outras trabalham com preposição e assim por diante. Essa não. Essa trabalha só com sentido, significado ou valor semântico, que é tudo a mesma coisa. Legal? Regra 3, então, para a gente ficar atento. Aí começam as outras regras. Não tão importantes quanto a 1, a 2 e a 3. Mas a 4 diz o seguinte: na indicação de horas determinadas, deve substituir a hora pela expressão meio-dia. Se aparecer, ó, te liga, se latir, né? É igual a regra 1, é igual. Só que um pouco mais detalhada. Devemos colocar o acento indicativo de crase.
Ó, vamos entender isso. Ele saiu às 2h20. Ele saiu ao meio-dia. Beleza. Mas percebe que essa hora, ela está determinada. Eu sei exatamente a hora que ele saiu. Eu sei que é exatamente às 2h. Agora, quando na regra de baixo eu digo que ele está aqui desde as 2h, a gente vai estudar daqui a pouco que quando existe uma outra preposição, que não a preposição a, não pode ter crase. Ou seja, este as que está aparecendo aqui, ele é apenas um artigo. Ele é apenas um artigo. Então, ele é tão artigo que quando era meio-dia, olha o que surgiu. Só o. Ah, não entendi o que tu está falando, Isabelle. É que assim, ó, o artigo, ele tem masculino e ele tem feminino. A preposição é só a. Preposição só tem daquele jeito. Preposição não varia de menino para menina. Os artigos variam. Então, o artigo é variável, né? A preposição não é. Vamos aumentar um pouco essa regra. E a gente vai ver, vai criar uma regra chamada de paralelismo. Quem já está pensando em sair dessa aula, fica até o final. Isso aqui é muito importante para a tua prova. Não desiste agora que está valendo emprego. Regra do paralelismo. O que é paralelismo? Sei lá o que é paralelismo. Olha só. Quem lembra um pouco das aulas de matemática, vai lembrar que a Sora dizia assim, ó, retas paralelas são retas que nunca se cruzam no infinito. Uma definição completamente louca, não faz o menor sentido. Mas para o português faz todo sentido isso. Porque observa só, se eu falar que a aula vai durar de 2 a 3 horas, de 2 a 3 horas, a gente fica louco para colocar uma crase ali. Mas qual é o problema disso? O problema é o nosso paralelismo. Porque observa, o que é de? Só de. De é uma preposição. De é uma preposição. Ó, paralelo. Se de é uma preposição, o que eu vou ter aqui do lado? É que paralelo, né? São retas que nunca se cruzam no infinito. Não pode ser outra coisa. Se aqui é preposição, isso aqui tem que ser preposição também. Não pode ser outra coisa. Aqui é preposição, aqui é preposição. Agora, se eu tivesse assim, ó, o curso abre de segunda a sexta. Vamos botar uma crase aí? Olha, o curso vai abrir de segunda a sexta. Não tem a ver com hora, tem a ver com paralelo. E aí a gente fica louco para botar uma crase, porque a vida inteira a gente andou no shopping, a gente recebeu panfleto e estava escrito com crase. Mas olha o detalhe, o que é de? De é só a preposição, não pode ter crase, porque este a vai ser só a preposição. Agora, se eu falasse que a aula vai durar das 13 horas às 16 horas, vamos colocar uma crase ali? Ó, te liga só. Na relação da data, ou até mesmo nessa relação de hora, eu só trabalhei com preposições. Mas, quando eu disse que é das, as, ó, o que é das? Preposição de, mais o artigo as. Então, quem é que é esse cara aqui? Bom, é que se aqui tem uma preposição, aqui tem uma preposição. Se aqui tem um artigo, aqui tem um artigo também. Ou seja, crase nessa relação. Essa regra é um pouco maior. A regra da gramática diz, só tem crase com hora determinada. O que a gente está fazendo aqui? Aumentando a regra. A gente está trabalhando com a ideia do paralelismo. A ideia de, se tem de um lado, tem que ter do outro. Essa é a ideia. Paralelo. Retas que nunca se cruzam no infinito, mesmo se alguém não saiba onde é o infinito. Olha só que legal essa. Essa daqui é uma regra muito da escola. A vida inteira a gente estudou isso. Que a Sora nos ensinou assim, ó. Quem vai à volta da crase A? Quem vai à volta de crase pra quê? E era muito legal. A gente passou a aula inteira fazendo isso. Então eu vou a Bahia, volto da Bahia. E agora eu vou a Recife, eu volto de Recife. E agora eu vou E era uma alegria. A gente pensava que estava entendendo a crase. Mas olha o drama.
Antes de nome de lugares, deve-se colocar o verbo voltar. Voltando da, haverá o acento. Vamos fazer assim, ó. Vamos fazer um esqueminha então. Então, vai a, volta da. O que acontece? Crase a. Mas vai a, volta de, crase pra quê? Essa é a lógica, tá? Então, vai a, volta da, crase a, vai a, volta de, crase pra quê? Essa é a lógica que a gente vai ter que ter. Agora, olha só. Vou à Bahia, volto da Bahia, crase quando eu for. Vou a São Paulo, volto de São Paulo, crase quando for. Agora, aqui vai, aqui não vai. Por quê? Porque agora eu volto de. Então, se eu volto de, crase pra quê? Não vai ter crase aqui. Crase nem a pau. Agora, aqui, volto da. Então, quando eu for, crase a. Essa é a lógica. Vai crase e não vai crase. Mas tem um grande detalhe, que é a nossa obesa aqui, ó. Se o nome do lugar estiver acompanhado de uma característica, e aí na análise sintática essa característica se chama adjunta de nominal. Não importa. O que importa é o esquema. O acento será obrigatório. Então observa. Eu vou a Portugal. E aí eu volto de Portugal. Crase para quê? Mas vou a Portugal das grandes navegações. Te dá conta que quando eu for a Portugal das grandes navegações, eu não volto de Portugal das grandes navegações. Não volto de. Agora eu volto da Portugal das grandes navegações. Volto da. Então, o detalhe passa a ser isso aqui, ó. Daqui a pouco aqui não tem, mas se ela vier detalhada, eu vou anotar o nome sintático, tá? É o de menos isso. O que importa é saber que ela está detalhada. Quando eu colocar esse adjunta de nominal, já me proíbe que eu volte de. E agora eu começo a voltar da. Vou a São Paulo. Volto de São Paulo. Vou a São Paulo dos melhores restaurantes. Volto da São Paulo dos melhores restaurantes. E aí tem crase quando eu for para São Paulo. Muito legal essa aula de crase, sim? Crase sempre é uma coisa muito emotiva, nos toca demais esse assunto. Se você quer continuar se emocionando, assista a próxima videoaula. Não desiste porque está valendo o emprego.